Quarta, 24 de agosto. Verso para memorizar. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Testemunho que convence. No livro de Atos, o louvor teve um efeito surpreendente sobre quem o ouviu. Ouça Atos 16, 16 a 34. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se haviam desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Depois de serem açoitados, Paulo e Silas foram presos. Ninguém estava lá para cuidar de suas costas cortadas e feridas. Com grande dor física e com os pés no tronco, foram colocados nas trevas da prisão. Paulo e Silas começaram a orar e a louvar, enquanto os outros prisioneiros ouviam. Depois do terremoto e depois de descobrir que nem Paulo, nem Silas, nem nenhum dos outros prisioneiros havia escapado, o carcereiro, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Pergunta 5. Por que esse evento fez com que o carcereiro se concentrasse em sua própria necessidade de salvação? Que papel as orações e os louvores de Paulo e Silas desempenharam para que os prisioneiros não fugissem e para a conversão do carcereiro
e de toda a sua família? É incrível pensar que nosso louvor pode transformar o destino eterno das pessoas ao nosso redor. Se Paulo e Silas tivessem se sentado no escuro, resmungando e reclamando, como os prisioneiros costumam fazer, será que alguém teria sido salvo naquela noite? Não sabemos o que aconteceu com o carcereiro e sua família depois, mas você pode imaginá-los lendo as palavras que Paulo escreveu mais tarde, de outra prisão em Roma. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Se leram essas palavras e refletiram sobre como o sofrimento de Paulo lhes trouxe alegria, certamente isso deve ter levado música ao coração deles e um novo desafio para permanecerem fiéis, não importando o que isso lhes custasse. Quem você acha que poderia ser influenciado por Deus por meio de um cântico de louvor que viesse do seu coração? Procure ser mais efusivo em seu louvor a Deus ao redor dos outros. Tenha um espírito de louvor e veja o efeito positivo que isso pode ter.